introdução à Kabbalah. Ela é por incrível que pareça, apesar do conteúdo ser bastante extenso, é apenas uma introdução. Cada um dos assuntos abordados aqui, a gente poderia ter a métrica cada uma das telas, seria em si um estudo enorme. Então, para que a gente pudesse reunir num espaço de tempo relativamente curto o conhecimento, eu resolvi sintetizar bastante coisa, tá? Mas a ideia é que alguns desses assuntos sejam revisitados no futuro, quando a gente abordar outros aspectos da tradição da Kabbalah. Bom, a gente vai abordar a etimologia da palavra Kabbalah, o objetivo da Kabbalah e de seu estudo, as origens históricas, o Aleph Beit, o alfabeto hebraico, os Olamot, os 5 mundos, a Otzrim, ou a árvore das vidas, e, como eu falei, a desconstrução de um senso comum que existe sobre a Kabbalah. A gente observa aí duas formas de se escrever Kabbalah, né? No hebraico moderno, com o uso dos sinais maçoréticos, em que você tem um conjunto de pontos que vão indicar as nekudot, que são as vogais que existem no alfabeto hebraico, e na forma clássica, no chamado hebraico antigo ou bíblico. É conceituado como um sistema filosófico religioso de origem judaica que teve o seu apogeu entre o século XII e o século XIII, mas que integra elementos que remontam ao início das eras cristã e pré-cristã. Por que cristã e pré-cristã? Nós vamos observar que nós temos uma Kabbalah, o estudo da Kabbalah, nascendo no pré-cristianismo, ou seja, a gente vai ter a origem da Kabbalah basicamente se confundindo com a origem do Velho Testamento, que para nós judeus nós chamamos de Torá, né? E depois uma continuação de alguns escritos da Kabbalah depois da época cristã, né? Já no que a gente chama de era vulgar ou era comum. Compreende preceitos práticos e especulações de natureza mística, esotérica e taumatúrgica. Afirma que o universo é uma emanação divina, tendo grande importância a interpretação e o deciframento dos textos bíblicos. Aqui, mais uma vez, eu coloco a Torá e o Antigo Testamento como foco da abordagem dessa investigação, dessa pesquisa da Kabbalah. Literalmente significa receber ou tradição. Hoje, de uma forma geral, os cabalistas colocam que é recepção da tradição. Tá? Então, eles juntam os dois significados para formar um contexto mais amplo de entendimento. Foi também romanizada como Kabbalah, com N grafias, né? Desde com Q, com K, com 2 Bs, com um único B, com um único K, e possui transliterações diferentes que tendem a denotar tradições e interpretações diversas. À medida que o conhecimento da Kabbalah avançou, essas grafias também marcaram a forma como determinados grupos ou determinados indivíduos entendiam a Kabbalah. Então, por exemplo, a palavra Kabbalah com 2 Bs, né, K, 2 Bs e o H no final é muito utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, para denotar a Kabbalah judaica. Tá? Enquanto que, por exemplo, a Kabbalah com um K só e o H no final, como está exposto aí, ela é utilizada por outros grupos até que praticam a Kabbalah cristã ou mesmo uma Kabbalah hermética. É um estudo, é um método esotérico, uma disciplina e uma escola de pensamento do misticismo judaico. Os cabalistas tradicionalmente no judaísmo são chamados de Mekubalim, né, que é o plural da palavra Mekubal, ou Masquilim, que é o plural da palavra Masquil. Quando se chega em Israel, é muito comum você ver a palavra Kabbalah para tudo quanto é canto. Por quê? Porque, antes de ser uma palavra que denota tudo isso que nós estamos conversando, também é uma palavra comum. Por exemplo, você em alguns lugares você tem a palavra Kabbalah escrita na parte da entrega de uma mercadoria. Kabbalah é recepção. Você tem, às vezes, no jornal a palavra Kabbalah e uma data do lado, que significa o quê? Recepção, muitas das vezes, do salário, o dia que você vai receber um salário. Então, Israel é muito comum. Mas, para fazer uma diferença daqueles que se dedicam ao estudo da Kabbalah, eles foram chamados tradicionalmente de Mekubalim.
Existem outros nomes, mas o mais comum é Mecubalim. Esse nome, o Mecubalim, que é um plural, né, do Mecubal, essa forma de tratamento, ela tem muito a ver com as yeshivot, ou seja, com os centros de estudo de formação rabínica que existem em Israel. Então, veio mais ou menos do meio acadêmico esse costume de falar Mecubal ou Mecubalim. O principal objetivo da Kabbalah é aproximar-se da divindade, promovendo, em última análise, a integração da mente da criatura com o Criador. O estudo da Kabbalah nos traz a compreensão da criação, que para os cabalistas parte da mente de Deus. Adentrar as etapas da criação é desvendar o universo, Deus e a nós mesmos. A ideia, a concepção da Kabbalah, ela tem a ver com tentar entender Deus, o que é muito complicado se nós não temos uma base, se nós não temos um texto, uma forma, um método para tentar entender Deus. Várias foram as propostas, e a Kabbalah, obviamente, tampouco os judeus, foram os únicos que fizeram esse movimento, que tentam decifrar a natureza da criação. Mas a Kabbalah, de uma forma mais ou menos organizada, sistematizada, tenta fazê-lo. O estudo, como eu digo aqui, ele tenta adentrar no que são as etapas desde o princípio até o dia de hoje, sobre como Deus criou, como Deus cria e qual é o nosso papel. Lembrando sempre uma máxima da Kabbalah, que a Kabbalah ela não entende que nós somos um processo separado da criação. Nós somos sócios de Deus na criação. Nós participamos da criação. Em verdade, e aí falando as palavras do Ari, eu daqui a pouco vou comentar a respeito do Arizal, o Isaac Luria, que foi o maior cabalista de todos os tempos, ele nos ensina: nós somos os herdeiros e responsáveis pela criação divina. Em sua origem primeva, a Kabbalah não nasceu em sua forma atual. Em verdade, o termo Kabbalah é moderno, datando do século XIII. O termo Kabbalah, ou a tradição recebida, denota uma forma sistematizada e sintetizada de conhecimentos místicos esparsos ao longo da história do povo judeu. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho do que eu escrevi aí. A Kabbalah, esse nome, ele é moderno. Tá? Ele não existia até meados do século XIII. O que acontece é que o povo judeu, depois da diáspora, ou seja, depois da saída da Terra Santa, destruição do último templo de Israel, o povo fica esparso. Ele começa a um processo migratório para várias partes do mundo, principalmente a Europa. Lá chegando, houve um processo de assimilação de culturas. Os judeus sempre incorporaram algo da cultura vigente, ou seja, onde eles estavam, eles incorporavam práticas, né, não só práticas da Kabbalah ou algo que o valha, mas também práticas sociais, né? Então, eles, nessas práticas, nesse processo de assimilação, eles foram vendo a necessidade cada vez maior de preservar o mínimo cultural de suas tradições. A Kabbalah, hoje, da forma que é uma espécie de preservação sintetizada dessas tradições. Quando eu coloco aqui que são conhecimentos místicos e esparsos, é porque a Kabbalah ela demorou um tempo a ter uma forma. O conhecimento era espalhado por diversos cânones, por diversos livros, por diversas obras e até por diversos autores. Maimônides, por exemplo, o Rambam, ele estudou muito de Kabbalah e ele produziu muito de Kabbalah. No entanto, ele nessa época, naquele momento, lá por volta do século X, se eu não me engano, ele ainda não entendia Kabbalah, ele não sabia o que era Kabbalah. O olhar crítico para o que ele escreveu, denotando que assim era uma tradição mística, foi um olhar posterior, que nasce a partir aí do século XIII. Você tem escritos de Kabbalah não só na Torá,
no Velho Testamento, como você tem também em outras várias obras, como eu falei, de vários autores, e inclusive no Talmud. Há pessoas que acham que a Kabbalah ela ela está única e exclusivamente na Torá. Não. A base, sim, o primeiro escrito, o primeiro livro de Kabbalah que existe, sim, é a Torá. Mas você também possui muitos elementos da Kabbalah no Talmud e em outras obras também. A história da Kabbalah possui nos relatos da Torá, o Pentateuco, os 5 livros escritos pelo profeta Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, sua maior prova histórica, pois foi através desses relatos que a tradição recebida foi percebida e começou a ser investigada e estudada. A Torá, ela normalmente nós judeus, nós a vemos quando estamos numa sinagoga, nós vemos nesse formato aí, o formato de rolo, são chamados rolos sagrados da Torá ou Sefer Torá. A palavra Sefer quer dizer livro, né? Então essa é a forma com que ela é apresentada para os judeus dentro de uma sinagoga. A recepção das duas Torot. Torot é o plural da palavra Torá. No evento do Sinai, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para a recepção do decálogo, né, dos chamados 10 méritos, né, eu vou explicar daqui a pouquinho qual é a diferença de mandamento para mérito, ele recebe duas formas, segundo a tradição da Kabbalah, a tradição mística. Ele recebe uma Torá escrita chamada Torá Shebihitav e uma Torá oral, Torá Sheb ao pé. O que é isso? A Torá Shebihitav tem a ver com a preservação da cultura, a preservação do entendimento, ou como os juristas dizem, a forma positiva de se fazer valer algum conhecimento, né? Quando a gente fala positivar, a gente quer dizer aquilo que é escrito. E a Kabbalah, propriamente dita, ela entra nesse momento porque ela passa a ser um conhecimento Shebel-Pé, ou seja, um conhecimento boca-ouvido. Ou seja, a tradição era transmitida através dos sábios, dos Rahamim, daqueles que fundaram a tradição, daqueles que se debruçaram sobre a tradição, e a partir dela começaram, sim, a transmitir o conhecimento boca-ouvido. Havia uma fórmula que era escrita, ou seja, havia o texto escrito, mas a explicação, o contexto daquele texto era boca-ouvido. A gênese da Kabbalah provém das investigações promovidas pelos antigos sábios hebreus a respeito dos livros que compõem a Torá. Seus relatos mostram não somente um contexto histórico, como também um contexto ou sabedoria oculta. É comum entre os cabalistas falar de Chokhmah Nistará, né? A palavra sabedoria oculta é Chokhmah Nistará, no caso hebraico transliterado, que fala sabedoria oculta. Dentre as várias fontes de misticismo judaico, vamos destacar 3. Existem mais fontes, mas as 3 que eu julgo mais importantes, as que vão marcar a história da Kabbalah, são essas: o Maseh Bereshit, o Maseh Merkabah e o Hassidismo. A Torá, além de se subdividir em livros, se divide em porções chamadas de parashiot, que é o plural da palavra parashá. Parashá quer dizer porção. Estas porções eram alvo de um intenso trabalho de investigação contemplativa por parte dos sábios daquele tempo. Os estudos chamados de Maseh Bereshit, ou o trabalho do Gênesis, dedicavam-se a elucidar através da análise da Parashá Bereshit como foi o processo de criação não só do homem, como também de todo o cosmos. Gente, é simples. É pegar um texto e lê-lo cansativamente. Cansativamente. É um processo de esgotamento mesmo. Isso não mudou, tá? Até hoje é praticado. Maseh Bereshit é simplesmente entender como tudo que nós temos hoje aconteceu. Desde o cave, desde o raio, passando por vários processos que eu vou abordar aqui, até hoje, passando todos os eventos mundiais. Então, a análise do Bereshit, ou seja, pegar o texto de Bereshit, né, dessa porção da Torá, e analisá-lo
exaustivamente foi o trabalho realizado pelos sábios no passado. Deste processo surgiram diversos conceitos. Atzmut, a essência do Criador, é anterior ao processo do Or Ein Sof. É um grande mistério. Normalmente os mecubalim, os cabalistas, não gostam muito de abordar esse assunto. Por quê? Porque é um assunto muito recôndito, muito reservado. Poucos são aqueles que entendem Atzmut, porque Atzmut é a essência do Criador. É antes do Criador se manifestar. Se a gente traçar um paralelo, por exemplo, com a física, né? Olhando, por exemplo, a questão do Big Bang, né? Que é tido hoje em termos de cosmologia, né? O estudo da criação do cosmos, como o evento gerador de tudo que nós conhecemos, é estudar o antes do Big Bang. Ou seja, o que existia antes do Big Bang. Em hebraico, ou na Kabbalah, nós chamamos de Atzmut. Tzin Tzum, a criação dos mundos, dos Olamot ou do Olamot por Deus. Existem alguns autores que falam de mundo, uma concepção única, né? Modernamente, e até a partir do Arizal, nós entendemos Olamot, ou seja, em vez de Olam, mundo, entendemos Olamot. A palavra Olam denota mundo, que também pode denotar até mesmo o universo, pode denotar uma galáxia. Olam é uma palavra muito genérica, mas em termos de Kabbalah quer falar do quê? Do todo criado ou dos vários todos criados, né? Não pode ser uma concepção macrocósmica ou pode ser uma concepção microcósmica. A criação da luz infinita em 3 momentos, Or, Ein e Sof. Or, Ein, Sof são 3 momentos em que a luz infinita chega até o espaço, ou vamos dizer assim, o recôndito mais forte do universo, mais escondido do universo, e se manifesta. Halal, espaço vazio. Vocês vão entender isso daqui a pouco através de uma figura. Cave, a linha, o raio de luz, o que parte, o raio principiador da criação. Tohu va bohu, caos primordial. O que é o Tohu va bohu? Após a criação, após a manifestação da energia, o que se observou no universo é nada mais, nada menos do que a existência de quê? Do caos, fogo, muita energia e pouca coisa organizada. Depois nós vamos ter bohu. Bohu já é um estado em que as coisas estão se encaixando, em que as energias estão se aprumando. Tikkun Olam, o reparo do mundo. No judaísmo, nós não temos muito a ideia, o conceito de pecado. Nós temos sempre o conceito de consertar aquilo que pode estar errado. Então, após todo o processo da criação, houve uma necessidade de se rever como o mundo foi criado e dos processos que precisam para que ele seja reparado. Otzrim, a árvore das vidas. É muito comum nós acharmos na internet a árvore da Kabbalah, a árvore da vida, a árvore sefirótica. A palavra correta é Shin, que é o plural de Rai, que em hebraico quer dizer vidas, então é árvore das vidas. Como a luz chegou e como ela foi formada para o universo, e como o excesso de luz ele promoveu a quebra dos Klin, a quebra dos vasos. Então a gente aborda isso no futuro. Adam Kadmon, o famoso Adam HaKadmoni, o primeiro, o protótipo, né? O desenho do que seria a criação. E depois Adão HaRishon, o conhecido, né? Já o Adão bíblico. Kabbalah Yunit, a Kabbalah contemplativa. Então vejam, meus amigos, do estudo lá do Masé Bereshit surgiram esses conceitos. Esses conceitos vão ser intercambiáveis também, eles vão ter uma abrangência na segunda fase. Mas, em tese, foi graças à análise do passado, do debruçar em cima do texto de Bereshit, que esses conceitos surgiram. Esses conceitos não surgiram somente com os exegetas da Torá.
eles vão surgir também um pouco mais tarde através do estudo de outros cabalistas, como, por exemplo, mais uma vez, Arizal, Moshe Cordovero, Haim Vital. Todos eles também vão se debruçar e também vão escrever. Pode parecer tardio, mas a escrita deles foi definidora para como a Cabalá é conhecida hoje. 5 livros da Torá. Nós temos o primeiro, Bereshit, que em hebraico quer dizer no início, Shemot, que em hebraico, nomes, Vaikra, e ele disse, Bamidbar, no deserto, Devarim, palavras. Comparativamente com os 5 livros do Velho Testamento, temos Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Cabalá, propriamente dita, ela tem ela está em todos os 5 livros, e ela é muito vista em Bereshit e em Shemot. Nos outros, Vaikra, Bamidbar, Devarim são alguns momentos, mas ela também está lá presente. Pardês, os 4 níveis de entendimento da Torá. Coloquei Torá, mas na verdade serve a todo e qualquer texto da antiguidade judaica. Então também serve para algum entendimento que exista a respeito da Mishnah, a respeito do Talmud e até mesmo de alguns livros de Cabalá. Primeiro nível, Pshat, simplista, análise rudimentar de um versículo ou passagem. É o texto propriamente dito, não tem muito o que comentar. É um texto visto e não é pouca análise ou quase nenhuma feita. Remes, sugestivo, sentido tipológico, que alude ou exige uma exposição ampliada do sentido literal. É quando eu começo a fazer algum questionamento. Temos a uma análise, ou seja, a uma análise por outra história. Eu compreendo uma história, mas que para explicá-la, para que ela faça sentido, eu faço recurso de outras histórias ou de outros significados para um entendimento final daquele conhecimento. E Sod, por último, onde reside a Cabalá. Oculto, sentido místico ou metafísico da passagem, geralmente uma inspiração ou revelação alcançada por exegetas, rabinos, cabalistas e estudiosos. Já vou esclarecendo logo que a Cabalá não é propriedade rabínica. Tá? Não são os rabinos que ditam nada a respeito da Cabalá, muito pelo contrário. Em vários momentos históricos da tradição, a Cabalá não foi estudada única e exclusivamente por rabinos. Tá? Existem várias pessoas hoje no mundo estudando Cabalá que não são rabinos. Tá? Então, já começa, é um ponto que eu vou abordar lá no final da palestra, a respeito de quem pode ou quem não pode estudar Cabalá. Então, é um spoiler. Tá? A Cabalá pode ser estudada por todo mundo. 2 cenas aí que eu fiz o recorte para que vocês entendam qual é o método, né, que é aplicado até hoje, que é utilizado dentro da tradição judaica ou da tradição cabalista a respeito da investigação dos textos. Né? Aqui no quadro à direita a gente tem Haverins, né? Haverim é a palavra, é o plural da palavra aluno, pode ser também amigo, pode ser companheiro, de uma yeshivá, uma escola de formação rabínica, cabalista, num momento de estudo. É como eu falei, há um debruçar, há um estudo muito, muito, muito intenso do texto, nos 4 níveis, como eu abordei, não só no nível literal, como no nível de questionamento, como no nível de busca, recursividade, como no nível de segredo. Os alunos, quer dizer, os Haverim, eles vão para uma yeshivá e lá eles têm uma formação na qual eles vão estudar os textos e vão questionar os textos. Sim, meus amigos, eles questionam os textos. Eles são ensinados, doutrinados, treinados a não acreditar no que está escrito ali. E depois, a partir disso, eles vão para o quadro à esquerda, em que o shiurim, os ensinamentos, o shiur, o ensinamento, é passado por um mais velho, né, por um elder, né, por um mais veterano, que pode ser um Ravi ou pode ser um Rabi. Né? Ravi, o que é um Ravi? O que é um Rabi? O que é um moré? Muitas das vezes tem pessoas que me perguntam, Fernando, o que é um moré? A formação numa yeshivá, ela é uma formação que demanda algum tempo, né, alguns anos, e o que acontece? Essa formação ela tem a ver com aquilo que o Haver, né, o Haverim, ou os Haverim, eles
tem de mais forte dentro deles. Então, por exemplo, se um aluno ele tem um desejo, né, uma forte inclinação para estudar direito, numa yeshiva ele vai estudar direito. Se ele possui uma forte inclinação para estudar a Torá, ele vai estudar a Torá. Se ele tem uma forte inclinação para estudar a Kabbalah, ele vai estudar a Kabbalah. Obviamente, hoje, as yeshivot, né, as escolas de formação rabínica, elas possuem alguns graus de especialidade. Então, é comum um aluno que deseja se dedicar, por exemplo, ao Talmud, né, que é o corpo de legal, vamos dizer assim, de escritos legais do judaísmo, ele buscar determinado tipo de yeshiva ao invés de outras que às vezes não tem no seu bojo ou na sua constituição o forte o estudar do Talmud. Como a mesma coisa para a Kabbalah. Existem várias yeshivot cabalistas em que o aluno entra, passa lá um bom período de tempo, em média são 3 a 5 anos, estudando primeiramente a Torá, depois o Talmud, como eu falei, a Kabbalah, para que você entenda, ela foi esparsa, hoje até que, graças ao bom Deus, ela está até mais ou menos sintetizada, mas é obrigatório para esses alunos que eles lá atrás, eles vão ver os textos originais, ou seja, eles vão ser submetidos à tradição na sua íntegra. E a partir disso, eles começam a ter aulas, né, com os ravis, os rabis, como eu falei. Rav, a palavra rav em hebraico quer dizer mestre ou o mais culto, né, o que seria mais ou menos em inglês o scholar, né, aquele que é um estudioso, um perito. A Kabbalah originalmente se desenvolveu dentro do domínio do pensamento e da prática judaica. Por conseguinte, cabalistas judeus se utilizam de fontes judaicas clássicas para explicar e demonstrar seus ensinamentos esotéricos. Estes ensinamentos, Chokhmah ha-Kabbalah, a alta sabedoria da Kabbalah, são mantidos pelos judeus para definir o significado interno tanto da Torá e da literatura rabínica tradicional, o Talmud, e sua dimensão transmitida anteriormente escondida, bem como para explicar o significado das observâncias religiosas judaicas. A Kabbalah ela veio reforçar o judaísmo. Em um dado momento, depois da diáspora, já estando o povo judeu na Europa, em várias partes do mundo, na verdade, a Kabbalah veio a reforçar algumas práticas religiosas judaicas. Por quê? Porque houve um novo nível de entendimento a partir da Kabbalah sobre o judaísmo. Então, a Kabbalah ela veio dar maior significância à prática judaica. Tá? Um ponto polêmico que eu sempre levanto quando eu dou palestra a respeito de Kabbalah é que o judaísmo, em tese, não é uma religião. Ah, Fernando, mas ela tem esse nome, as pessoas tratam como religião. Sim, sim. Isso é um contexto acadêmico e é um contexto em que, para que houvesse a preservação e respeito até mesmo ao direito dos judeus, fosse tida e enquadrada num conceito de religião. Né? Mas se a gente pensar na palavra religião, que quer dizer religar, ou seja, ligar de novo, né? O judeu não entende assim. O judeu, ele nasce judeu. Existem duas questões que abordam a questão judaica. Um judeu ele pode ser considerado judeu etnicamente ou judeu pela questão da observância religiosa ou da prática da tradição familiar. Por isso que os judeus, de uma forma geral, eles não entendem muito a palavra religião. Eles não se veem na necessidade, na obrigação de se religar a nada. Até porque, por ele ser judeu, ele já é judeu. Então ele não precisa de mais nada. Bem, gente, então, como eu falei, dentro do contexto judaico, a questão da religião é um pouco complexa, né? É óbvio que nós aceitamos, nós entendemos que a religião, esse termo, essa forma, ela tem a ver também com o processo acadêmico, o processo de se entender como foram as várias manifestações de culto, de união com o sagrado e tudo mais. Mas, dentro do contexto do judaísmo, a prática judaica é vista como uma tradição familiar. O Talmud, como eu havia explicado, ele possui essa versão que eu estou colocando aí de 72 volumes, são as versões impressas. Existem versões que são até menos,
com menos volumes, né, versões menores, né, mas aí eu coloquei até como uma referência. Hoje em dia a métrica que se tem é de 72 volumes. Ele compreende a lei oral, a chamada Torá Shabel P, a Kabbalah, fala bastante da Kabbalah, fala da Mishnah, que são as opiniões e debates legais, o Baraita, que são escritos que originalmente não pertenciam ao Talmud, que vieram depois, a Guemará, que são as análises legais, ou seja, quando alguma prática social foi transformada em lei, a Halahá e a Haggadah, a prática da lei judaica e outros comentos, ou seja, como os judeus deveriam se portar em diversas ocasiões, não só ocasiões religiosas, como também costumes alimentares, tradições sociais e, mais uma vez, falando sobre religião, né? As práticas religiosas tradicionais dos judeus. Várias pessoas me perguntam como é um cabalista, qual é a foto de um cabalista, qual é a figura de um cabalista, onde eu encontro isso, Fernando, que eu nunca vi um cabalista de perto. Pois é, tá aí uma foto de Mecubalim, de cabalistas em estudo, né? Em Israel, em alguns bairros, principalmente de tradição ortodoxa, é comum você ver eles reunidos, né, nessas assembleias, nesses grupos. Aí, por um acaso, também eu estou vendo aqui uma Torá lá no fundo, né? O Bet Midrashem lá embaixo, enfim, eu estou vendo uma série de composições aí que me indicam que é uma sinagoga. E esses são Mecubalim. Eles estão debruçados sobre textos, sobre livros, sobre estudos, cada um com a sua métrica, a sua meta de estudo a respeito da Kabbalah. Podem estar estudando algum texto específico, como também pode estar estudando até uma versão do Shulchan Aruch, algum livro que eles naquele momento vejam como muito importante dentro da formação deles, dentro do estudo deles. Então é comum ver isso em Israel. E também, falei de Israel, mas é comum também nos Estados Unidos, também é comum na Europa, Polônia, Hungria, alguns lugares você tem também sinagogas específicas para cabalistas, tá? Após o surgimento dos profetas, Nevim, né? Nevim é o plural de Navi, né? Que tem esse nome, né? Nós romanizamos, né? Nós aportuguesamos como profetas, mas na verdade é inspirados, né? Então a palavra Navi ela fala de inspirado. Os Nevim, na Torá e posteriormente no Taná, a Bíblia hebraica, surge o segundo grupo de estudos místicos que levariam à formação da Kabbalah contemporânea, o Masé Merkabah, o famoso trabalho da carruagem, influência do profeta Ezequiel, que veio lá de 100 a.C. até 1000 depois de Cristo. Este trabalho contemplativo surge das escolas proféticas do deserto, nas quais eram ensinadas técnicas visando estados alterados de consciência. Deste processo surgiram diversos conceitos e práticas. E aí do lado a gente tem um esquema, né? O que seria depois o desenho da Merkabah ou a visão do trono ou carro de Deus, né? Alguns de vocês devem ter visto esse símbolo antes associado ao arcanjo Metraton. Depois a gente vai explicar um pouquinho a respeito disso, tá? Bem, estados alterados de consciência na visão profética. O que é a visão profética? Os profetas, no relato da Torá, né, e no relato da Bíblia, eles sempre foram aqueles visionários, aqueles que tiveram contato com uma realidade superior e até mesmo com Deus ou uma forma específica de contato dele, ou até mesmo com os anjos, os Malaquim, né, em hebraico. E aí o que acontece? Havia alguns... Quando a gente fala escola de formação profética, né? Hoje é muito comum a gente ver isso, principalmente no seio evangélico, né? Nada errado, quem crê assim, muito bem. A gente pensa, será que existia? Eles entravam, se matriculavam e iam ser ensinados a ser profetas? Não, a forma que a gente vê essas escolas de profetas, na verdade, eram aqueles que já ensinavam alguma coisa da tradição, principalmente do que hoje a gente vai chamar de Kabbalah.
Eles, a partir dos escritos e da influência do profeta Ezequiel, começaram a tentar discernir a respeito de um método, de uma forma, a respeito de como poderia ser ter a visão profética. Existem alguns cabalistas, e eu não concordo 100%, porque eu acho que a Cabalá é um pouco mais do que isso, que dizem, que denotam que a Cabalá, em tese, é a prática profética, ou seja, é entrar num estado alterado de consciência e ter uma visão da divindade. Eu não concordo. Eu acho que isso faz parte, mas não pode se dizer que é o todo, porque a Cabalá, no meu entender, ela também tem aplicações sociais, como a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, quando a gente, mais uma vez, quando a gente coloca escolas proféticas do deserto, eram homens, até mesmo mulheres, que tentavam passar o conhecimento e que ensinavam a forma como eles entraram em um estado de mística, ou seja, em um estado contemplativo profundo, e que naquele estado eles tiveram uma visão, né? Essa visão poderia ser uma visão ou da divindade propriamente dita, do Criador, Hashem, por exemplo, Deus, ou Adonai, ou poderia ser a visão de um anjo, né? De um anjo específico, né? Ou mesmo, até como na prática lá do Shem Meforash, dos 72 nomes, poderia ser. Então haviam métodos, né? O rabino Aryeh Kaplan, no seu livro Meditação e Bíblia, ele ensina, inclusive, esses métodos, tá? É um livro um pouquinho raro, não é muito fácil de encontrar, mas tá lá. Ele ensina justamente como se alcançar, tentar se alcançar, né? Na verdade é uma tentativa, ninguém possui garantia de que vai chegar lá. Ele ensina uma metodologia a respeito desse trabalho, o trabalho, o Maseh Merkabah. Do Maseh Merkabah, tal como o Maseh Bereshit, vieram alguns conceitos. A Rit Bodedu, que é a meditação judaica, o Shem HaMeforash, os 72 nomes de Deus, que na verdade, é algo até um pouco mais simples, né? Quando se pensa em 72 nomes de Deus, nossa, quantos nomes! Se vocês... existe o Tetragrammaton, que é um nome muito comum, uma forma de se colocar o contexto de Deus, né? Dado 4 letras, e a derivação dessas letras, a combinação dessas letras com outras letras, não somente com as letras do próprio nome, ou seja, não somente com as 4 letras do nome, vão dar uma conta aí de 72 nomes de Deus. Existe toda uma lógica por trás disso. Angelologia judaica, o estudo dos malachim. A gente chama de angelologia, né? E assim, tem muitos judeus que têm uma dificuldade danada de entender o que é um anjo, né? Porque eles não veem dessa forma, mas a gente coloca para efeito de entendimento, né? O conceito de anjo para o judeu é um pouco distinto, né? O malach, ou malachim, ele na verdade é um canal, uma forma de se conectar à divindade. E cada um deles, segundo os textos, né? Segundo a sabedoria antiga, tem um propósito. Então, Malachim está muito mais para um canal, uma forma de se comunicar, ou uma forma como a divindade, Deus, escolhe falar conosco, do que propriamente por um anjo, né, um indivíduo com asas, né, com arco e flecha, ou uma citra, tocando numa nuvem. Não é bem isso, é outro papo, né, é outra visão. Literatura das Reicalotes da Merkabah. A literatura da Merkabah é aquilo que eu já estou explicando. E a Reicalotes são os chamados tronos, né? As várias visões. Existem vários Reicalotes. É um assunto muito, muito, muito complexo e bastante extenso. Mas a literatura da Reicalote originou vários Sefer Reicalotes, e esses Sefer eles são bastante complexos. São, como eu falei, da prática lá dos estados alterados de consciência, alguns sábios, alguns profetas entraram em determinados, vamos dizer assim, reinos da divindade e tiveram visões e transmitiram essas visões através desses textos. Sefer Raziel Hamalach, ou seja, o livro do anjo Raziel. Quando a gente vê ali a palavra Ra, né, H-A, quer dizer grande, né? Então pode ser visto também como o livro do grande anjo Raziel, ou do arcanjo, do grande anjo, o anjo superior, arcanjo Raziel. Ele reza a tradição de que esse livro foi entregue a Adão, e Adão, a partir daí, teve conhecimento dos seus poderes, da sua parcela de divindade. Sefer HaHazim, o livro dos mistérios, é um livro que também fala sobre
como era a criação, como ela foi feita. É um livro um pouquinho difícil de se encontrar. Eu acredito que na internet, se tiver dele, o texto deve estar com erros. E alguns erros até são propositais para que não haja entendimento 100% deles. Sefer HaBahir, o Habahir, livro brilhante, foi escrito pelo Rabino Yochai. Ele é um livro que foi o primeiro, vamos dizer assim, eu falo que ele foi o rascunho do Zohar, que vai vir logo ali na frente. É um livro também que fala sobre a criação, os propósitos de Deus e como nós devemos nos portar a respeito. Sefer Yetzirah, o livro da formação, o mais antigo e o mais misterioso. Até hoje não há consenso de quem o escreveu e até mesmo de quando surgiu. O Sefer Yetzirah, ele é um fenômeno, pois ele, além de falar sobre a criação, ele mostra como a criação foi feita, qual é o propósito da criação, os métodos com os quais foram criados, não só a nossa realidade, como várias outras realidades. É um livro que muitos cabalistas até hoje se debruçam bastante. Existem pessoas, estudiosos, né, bastante inspirados, especializados somente no Sefer Yetzirah. Ele é um livro que existe uma tradução muito boa, vendido aqui no Brasil também, do Rabino Aryeh Kaplan. Sefer HaZohar, ou Zohar, o livro do esplendor, o mais famoso, é considerada a Bíblia dos cabalistas. Por quê? Também é um número elevado, se eu não me engano, hoje, acho que tem uma edição espanhola, que inclusive é a que eu tenho, se eu não me engano, está em torno de 62 a 65 volumes, eu tenho mais ou menos nessa base aí. Na verdade, é uma reescrita de toda a Torá, numa visão cabalista. Muitos me perguntam, Fernando, é para estudar tudo? Não, obviamente não. Alguns textos são mais importantes, né? É lógico que para aquele que quer se debruçar, ser um especialista sobre o Zohar, sim, ele deverá estudar tudo. Até porque, claro, ele vai ganhar muito, muito, muito em conhecimento. Mas, para quem não tem essa meta, esse objetivo, o ideal é que pegue alguns textos. A gente vai comentar sobre esses textos no decorrer do ano, né? Inclusive em outros momentos das nossas palestras, falando sobre quais textos são os mais interessantes para o entendimento do que é a Kabbalah. Kabbalah Massit ou Shimushit, a Kabbalah prática, né? Então, beleza, ok, já entrei no estado alterado de consciência, já sei quais são os textos a serem estudados e o que fazer com isso tudo na minha vida. Ou seja, o que eu vou fazer da minha vida a partir do que eu aprendi com a Kabbalah. Aí entra a Kabbalah prática, né? E aí a gente vai ter alguns momentos em que a Kabbalah vai se confundir com a prática judaica, né? Existem, claro, alguns grupos de Kabbalah, né? Não é o todo, não é tido como um elemento da tradição, fazem uso de alguns amuletos, de alguns símbolos específicos, de algumas bênçãos, de algumas brachot, em hebraico bênçãos quer dizer brachot, e fazem uso disso em casa, tem alguns hábitos alimentares, né, algumas práticas que são de origem da Kabbalah. Então a Kabbalah ela acabou ganhando um contexto, como eu falei, social, ela foi para a vida das pessoas, né? Como ela está hoje, né? E algumas pessoas hoje adotaram a Kabbalah até como estilo de vida. A gente vai falar um bocado disso sobre isso no final. Gematriot, numerologia aplicada somente à Torá. Eu canso de ver em redes sociais, né, umas propagandas, né, que falam sobre numerologia cabalística, né, mude a sua vida através da numerologia cabalística, eu sou um mestre da Cabalá numerológica, então eu vou mudar. Calma, vamos com calma. Gematriot, que é a técnica que foi desenvolvida lá a partir do trabalho da Massé Merkabah, e obviamente também de todo um desenvolvimento que aconteceu a posteriori, é uma técnica que é aplicada somente ao escrito da Torá, né? Então, vamos com calma, não tem nada a ver. Eu queria saber qual é o meu número pela numerologia cabalista. Se o seu nome, né, não estiver escrito, perdoe-me, eu vou desanimar alguns, mas faz parte. Se o seu nome não estiver escrito no texto da Torá, se você não tem um nome hebraico, não adianta nada buscar algum significado.
Na verdade, a gematriota ela pega porções das parashiotes, ou seja, das porções da Torá, ou vamos colocar num contexto mais próximo do nosso, da Bíblia, e faz o quê? Ela faz a análise numerológica, o valor que se encontra ali, e faz comparativamente com esse valor um estudo. Então, por exemplo, algumas palavras possuem o mesmo valor numérico, que em tese, na tradição da Kabbalah, quer dizer que elas possuem o mesmo significado, ainda que esse significado não seja aparente. Então, é um estudo muito mais voltado para o texto da Torá e até mesmo de algumas passagens do Talmud, do que propriamente dito como alguma coisa que vá dar sorte ou modificar o futuro de alguém, o destino de alguém. Tanakh. O texto da Torá, mais tarde ele teve alguns outros textos incorporados, e aí ele vira o Tanakh, a famosa Bíblia hebraica, né? E aí ela vai ter os textos dos Nevim, que são dos profetas, e o Ketuvim. Entre os textos dos Ketuvim, ou seja, outros textos, existe um texto muito famoso e muito utilizado pelos cabalistas, que também vai ser alvo do nosso estudo mais para frente, que são os Terrilim, que são os Salmos. Salmos são textos muito importantes, são textos em que houve toda uma proposta cabalista na construção deles e na utilização deles. Ontem mesmo, conversando com o irmão Vitor, eu falei que existem técnicas muito avançadas de se estudar os Salmos, inclusive nos 360 dias do ano. Fernando, o ano é 365. Pois é, mas o calendário dos judeus é lunar, então não bate a mesma conta. A conta dos judeus é um pouco menor. Nosso ano novo, por exemplo, ele acontece em setembro, Rosh Hashanah. Então a conta é um pouquinho diferente. Logo, os salmos têm a conta do calendário judeu, do calendário lunar. O Hassidismo, ou judaísmo racídico, terceira via de mística que nós vamos estudar aqui, surge no século XII no interior do judaísmo ortodoxo e promove a espiritualidade, a Hassidut, através da popularização e internalização do misticismo judaico, como um aspecto fundamental da fé judaica. O elemento central do Hassidismo é a Devekut, isto é, a união mística com Deus, uma metodologia espiritual que tem como meta libertar o ser humano dos reveses da vida terrena. Seus discípulos pregam que o homem tem o poder de se desligar dos bens materiais e de tudo que está relacionado ao mundo por meio da prece meditativa, o Daven, que é uma espécie de tefilá. Tefilá é oração em hebraico, o qual pode conectar o indivíduo a Deus. A ideia do hassidismo surge por quê? Com o advento da separação do povo, né? O povo se torna nômade e esparso, né? Com o advento das diversas dificuldades, das perseguições que os judeus sofreram, houve, em um dado momento, a necessidade de se retransformar o judaísmo. Ou seja, houve a necessidade de torná-lo algo muito mais prático e muito mais enfático, não somente em estudo. A proposta do hassidismo é uma prática de espiritualidade constante, diária. Ou seja, enxergar a espiritualidade nos pequenos atos, até mesmo não se alimentar, não beber uma água, não sair de casa, não voltar para casa. Ou seja, a Kabbalah vai ajudar, ela vai reforçar o corpo de conhecimentos místicos até então, vão trazer um novo significado ao judaísmo, vão reforçar a identidade do judeu e vão, com isso, criar também uma série de conceitos. Essa vertente espiritualizada sempre existiu ao longo de praticamente toda a história judaica. Hoje, no entanto, o uso do termo hassidismo é aplicado à tendência desenvolvida na primeira metade do século XVIII na Europa Oriental com o rabino Israel Ben Eliezer, mais conhecido como Baal Shem Tov, o mestre do bom nome. Baal Shem Tov foi uma personagem fantástica. A gente tem um profundo respeito, não só judeus como não judeus, mas todos aqueles que se interessam pela história da Kabbalah têm um profundo respeito por ele, porque ele era um cabalista eminentemente prático. Era um homem que ele visava a aplicação diária da Kabbalah. Ele
usava a Kabbalah para cura, ele usava a Kabbalah como conforto, ele usava a Kabbalah para explicar os textos da Torá, e inclusive a Halahá, ou seja, a legalidade, o corpo de leis judaicas. Então ele foi um homem impressionante. Existem muitas e muitas lendas a respeito do Baal Shem Tov. Então a forma como o Hassidismo, a forma final do Hassidismo, ela foi devida a Israel Ben Eliezer, o Baal Shem Tov. Mestre do bom nome, Fernando, o que quer dizer isso? Baal Shem Tov. Shem é nome, Tov o Baal Shem Tov é um título, é uma honraria que se dá a alguém que manipulou com muita precisão o Tetragramaton, ou seja, as 4 letras do nome de Deus. Ele era um expert em entrar em estados alterados de consciência através do Tetragramaton. E há claro, uma lenda, há toda uma explicação de que isso vem da ênfase que ele dava a essa prática. Por isso que ele é chamado de o mestre do bom nome. Atribui-se ao Baal Shem Tov o poder da cura e vários milagres, sobretudo no confronto com espíritos malignos, os quais ele teria vencendo usada como arma a fé e a alegria de viver. Em seu tempo, o rabino ia de aldeia em aldeia, levando alívio aos doentes e divulgando seus ensinamentos. Afinal, reuniu seus seguidores em torno de um corpo doutrinário sistematizado, constituindo o Hassidismo como uma disciplina de natureza religiosa e uma das bases da Kabbalah. Deste processo surgiram diversos conceitos. Como eu lhes disse, ele era uma pessoa prática. Ele não ficava muito tempo filosofando, ainda que soubesse bastante da filosofia judaica e, claro, da Kabbalah. Mas ele era eminentemente um prático, ou seja, ele usava a Kabbalah como um elemento central dos seus atos, tanto fosse numa bênção, numa cura e até para dirimir conflitos. Eles dizem que a só chegada dele era o suficiente para que um casal terminasse a briga, ou por respeito a ele, ou talvez pela or dele, ou seja, pela luz que ele emanava. Do Hassidismo nós temos outros conceitos. O Tzadikim Nistarim, os justos secretos, dizem que ele fazia parte de um grupo de judeus, né, que existem sempre, e essa é uma história que também é repleta de lendas, eu vejo isso mais como uma espécie de folclore, mas são chamados justos secretos. Tzadik quer dizer justo, aquele que é justo nas suas ações, aquele que procura ser equânime, aquele que procura ver todos com igualdade. Nistarim, aqueles que não aparecem, os ocultos, os secretos. Então, os justos secretos é um grupo de judeus que existem por toda a história, segundo rezam as lendas, e que Baal Shem Tov pertenceu a esse grupo. São os homens que sustentam a criação. Em algumas passagens lá da Torá, vamos lembrar que, por vezes, o Criador, Deus, Adonai, ele teve a intenção de destruir tudo, né? E ele não o fez porque, entre todos os homens, ainda existia um Tzadik, um homem justo. E, por conta dele, deste elemento humano, deste elemento singular, Deus não destruiu a criação. Então, os Tzadikim Nistarim, eles são os homens que sustentam a criação, mais uma vez, segundo as lendas, segundo o folclore da Kabbalah e do Hassidismo. Prática de vida espiritual, ou seja, vou transformar a minha vida em algo espiritual. Eu vou tornar a minha vida uma coisa sagrada. Essa é uma proposta do Hassidismo. Viver com alegria, cantar, ser grato. Uma das coisas que o Hassidismo prega para aqueles que o seguem é ser grato, é ter vontade de viver, é agradecer cada dia. Pode estar horrível, chuva, ônibus atrasado, mas ainda assim ele é grato. Por quê? Porque ele está vivo. Porque entre milhões de almas que pediram licença para vir a esse mundo, a dele teve esse conforto e ele pôde viver com alegria. Então, isso é uma das práticas e uma das formas de se pensar e de se ver a vida dos Hassid. Visão mística da vida e da família. A ocorrência da vida, como eu acabei de explicar, e da família são vistos como um fenômeno místico. Ou seja, o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, os filhos que eu tenho, a esposa que eu tenho, não são eventos gratuitos, não são eventos fortuitos. Foi o poder de Deus, foi a crença em algo maior que me deram aqueles elementos humanos que constituem a base de quem eu sou. Então, há uma visão mística desse sentido, tanto da família quanto da vida. Prática da Ventefilote, as orações cantadas. Até então, o judaísmo era muito, muito, muito fechado, né? Até a chegada
da revolução feita por Baal Shem Tov, o judaísmo não tinha muita alegria, né? Havia um espaço enorme entre os rabinos, aqueles que eram doutos, não só nas leis como também na religião, e havia um certo esfriamento das relações religiosas. Baal Shem Tov vem com uma nova proposta: vamos cantar, vamos ser alegres. Por que tristeza no Shabat? Por que tristeza nos serviços, né, no Shaharit? Shabá é quando na sexta-feira, ao apagar das luzes até mais ou menos às 8 horas de sábado, o judeu ele para tudo e ele, assim como Deus, ele descansa, né? Mas não é o descanso somente deitar na cama ou ficar numa rede curtindo a vida. Não, ele simplesmente ele avalia a vida, ele avalia como foi a semana dele. Então é um momento muito, muito, muito importante para o judeu, o Shabat. Então, nesse momento, hoje, o Shabat, por exemplo, ele é cantado. Muitas famílias cantam no Shabat. Isso veio, lá é uma das heranças do Hassidismo. Sefer Tanya, a maior obra cabalística racídica, né? Shneur Zalman Gilead foi o seu autor. Da mesma maneira que vários outros autores tentaram sintetizar a Kabbalah, o sábio Shneur Zalman Gilead o fez, e ele escreve o Sefer Tanya, que, se eu não me engano, são 7 volumes, tem ele em português. Não há necessidade de comprá-lo, é um texto muito específico para o pessoal da Hassidut, do Hassidismo, mas eu tenho que falar dele porque ele traz muito do que a Kabbalah vai se transformar. Kavaná, intenções do coração. Ou seja, quando é que eu me alinho com o Criador? Quando a intenção é pura no meu coração. Quando a intenção parte com pureza, uma pureza da alma, ou seja, uma pureza da minha Neshama, da minha alma, e ela encontra a vontade do Criador, ou seja, os dois passam a ser um, então as coisas acontecem. Devekut, a proximidade com Deus, eu tenho que tornar Deus próximo de mim, Deus não é algo distante. Ainda que ele, pelos textos, pelo próprio entendimento da Torá, tenha se afastado, eu tenho que torná-lo próximo de mim, eu tenho que me promover uma intimidade com Deus. Devekut é uma prova, um teste de intimidade com Deus. A crença na vinda do Mashiach, Messias. Houve um momento da história do judaísmo em que alguns se apossaram desse título, né? O mais clássico é Zabbatai Tzvi. Foi um judeu que ali por volta do século XII, se eu não me engano, ele enganou muita gente e se proclamou o Messias. Os judeus, no alto do desespero, né, no alto de sua aflição, não tendo terra, não tendo como voltar para Israel, acreditaram que Zabbatai Tzvi fosse o Mashiach. E a partir disso houve uma série de problemas. Assim, o que estava ruim ficou muito pior. Zabbatai Tzvi foi preso e na prisão ele se converte ao credo muçulmano. Por quê? Para não ser morto. Então, Zabbatai Tzvi foi um processo muito doloroso para os judeus. A partir disso, e a partir de uma análise mais profunda do texto da Torá, se viu que o Mashiach não é uma pessoa. Ou seja, o Messias, na visão judaica, não é um homem. Ele pode ser, e aí eu digo pode ser porque há judeus que pensam de forma diferente. Eu sempre brinco, né, que onde há 2 judeus, existem 3 opiniões, os judeus divergem muito em opinião, que o Messias pode ser um homem, sim, que ele venha a ser um líder, né? Mas hoje o pensamento daqueles, principalmente os cabalistas, é que Mashiach é uma consciência divina que vai integrar judeus e não judeus. Tá? É um assunto bastante complexo, mas lá na frente eu prometo, numa outra palestra, falar somente sobre Mashiach. É um assunto muito complexo para a gente abordar aqui no nosso tempo. Espiritualidade e psicologia. A partir do Hassidismo, vão ter vários escritos de rabinos que se sentem à vontade de falar sobre a vida, né? Sobre as angústias. E aí eles baseiam a sua obra em textos da Kabbalah, em termos da Hassidut, da espiritualidade judaica. Então, existem rabinos, inclusive psicólogos, até muito bons, que falam sobre Kabbalah, traçando paralelos com a psicologia, né? É uma espécie de autoajuda, não é ruim, claro, mas são textos que a gente já coloca como pós-Kabbalah. Moshe Idel, que é um autor, um estudioso acadêmico de Kabbalah, ele escreveu um livro muito interessante que ele fala das 3 vertentes sobre os escritos da Kabbalah. Kabbalah, cabalista e cabalismo.
Kabbalah é aquilo que é original, ou seja, os textos da Torá, o Midrash, Mishnah, Talmud, e cabalista, são já os textos do Ari, Moshe Cordovero, né, Yosef Karo, os tradicionais. E cabalismo, aquilo que foi produzido a partir dos outros dois, ou seja, tanto dos textos originais quanto dos textos daqueles sábios que escreveram sobre a Kabbalah. Eu tenho um amigo meu, Anderson Rosa, que ele fala que cabalismo é a mistura de Kabbalah com achismo, ou seja, o cara acha que sabe Kabbalah e escreve a respeito. Eu não vou tão longe, eu diria que são opiniões, né? São estudos que as pessoas desenvolvem a respeito da Kabbalah. Culto aos rebes, patriarcas do racidismo. Essa é a questão mais problemática e talvez mais difícil de se entender, porque o judaísmo ele prega que não há, na verdade, nenhum tipo de idolatria, né? Ou seja, não existe outra forma de se ver a vida a não ser pela ótica do Criador, né? O problema é que, em essência, o racidismo e até mesmo alguns textos da Kabbalah, eles são tanto quanto panteístas, porque eles acreditam que Deus se multiplicou em várias formas para poder exercer um papel na criação. Então, o culto aos rebes, eles meio que se colocam numa espécie de homens muito santos que representaram em um dado momento da sua existência o Messias. Isso é extremamente complexo, é assunto de muita polêmica, ninguém concorda com isso, há brigas homéricas no judaísmo. Eu que sou um judeu liberal, eu que estou muito mais ligado hoje às correntes liberais do judaísmo, eu já ouvi críticas homéricas, mas eu sempre procuro entender o lado do outro se colocando no lugar dele. Ou seja, eu procuro entender a necessidade de crença de cada um. Então, não há certo nem errado, existe a necessidade de cada um. Naquele momento, o Rebbe, ou seja, o patriarca, aquele que estava ali à frente da comunidade, ele tinha um papel a exercer. Ele foi líder, ele foi aquele homem que confortou famílias pobres. Muito se diz que judeus são ricos. Isso é uma tremenda de uma mentira. 90% dos judeus no mundo passam necessidade. Sim, são pessoas comuns que têm boleto para pagar, que têm dívidas. Conheço vários assim, vários. Muitos moram perto de mim, frequentam sinagogas muito pobres mesmo. Então essa história de que todo judeu é rico, todo judeu tem dinheiro, não. O que existe nas famílias judaicas é uma preocupação com o estudo. E, obviamente, se você tem uma preocupação com o estudo e em passar estudo para os seus filhos, é óbvio que o nível social da família tem uma tendência a se manter bem. Então os rebes, eles auxiliaram famílias muito pobres numa época em que a Europa era extremamente miserável e preconceituosa para com os judeus. Então, ao invés da gente ter uma crítica dura a respeito do papel deles e de quem eles representavam, eu prefiro ver pelo lado social, pelo lado da assistência social que cada um prestou naquele momento. Vamos chegar agora num homem que definiu a Kabbalah de uma forma muito distinta. Existem cabalistas que dizem que antes de Ari e depois de Ari. Arizal, o Rabi Itzhak Luria, que viveu de 1534 a 1572. Os irmãos vão ver que é um período muito curto, né? O Ari, o Leão, cabalista que revolucionou o misticismo judaico, que através da sua interpretação da sabedoria da Kabbalah originou uma escola, a escola luriânica. O Ari foi conhecido por suas ideias inovadoras na compreensão da criação e vários outros conceitos metafísicos. Ele criou a ideia do Tzim, que é a crença de que Deus, de certa forma, encolheu-se, restringiu-se, deixando um vazio onde os mundos, Olamot, foram criados. O Ari era um praticante muito avançado das técnicas proféticas, né? Então, vez por outra, ele entrava em estados alterados de consciência e voltava desses estados de consciência, transmitindo aos seus alunos, aos seus discípulos, o que ele tinha visto. Eu brinco que ele era um psiconauta, né? Ele entrava na sua psique de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que quando ele voltava, ele tinha muita história para contar. Ele não deixou quase nada escrito. Existe uma polêmica enorme a respeito dos escritos do Ari,
que ele teria levado, inclusive, para a lápide dele, ou seja, para o caixão, os escritos dele, de tão profundos, de tão proféticos, de tão secretos que eles eram. Isso eu acredito como uma lenda, até porque o Ari teve um círculo de íntimos, um círculo de homens que estudaram com ele e nos quais ele transmitiu boa parte da sabedoria dele. E ele tem grandes homens, inclusive o homem que esteve atrás dele, né, um homem que o antecedeu, que foi o seu professor, o Rabino Moshe Cordovero, Ramak, que é um dos grandes da Kabbalah e também um dos grandes do judaísmo, pois ele sozinho compôs um texto de todo o Talmud, o Shulchan Aruch. Também desenvolveu os conceitos de Shevirat Hakelim, a quebra dos vasos das Sefirot, Tikkun, retificação, Parzufim, personas divinas, Birur, clarificação do homem, e de Gilgul, reencarnação e a alma. Não deixou nada escrito. Seus discípulos produziram o Kitivei Ha'ari, os estudos, os escritos, estudos daquilo que o Hari falou. Foi precedido por seu mestre e amigo, Moshe Cordovero, o Ramak, um dos gigantes da Kabbalah, e possuiu um círculo de grande Mekubalim, entre eles Shlomo Alkabetz, o Yosef Karo, o autor do Shulchan Aruch, que é o Ramak, e o Haim Vital, que é um dos meus rabinos e um dos meus estudos preferidos. O conceito de reencarnação não existia classicamente no judaísmo. Veio a existir a partir do Ari. Então, vamos colocar que foi em torno de 1500 que os judeus passaram a acreditar em reencarnação, tá? E também em alma. Era um assunto muito complexo até então, e o Rabino Ari, ele consegue fazer de uma forma didática o entendimento dos vários níveis de alma. Shevirat Hakelim, a quebra dos vasos das Sefirot, se refere ao momento em quando o Kave, a luz, adentra ao universo, ou seja, quando ele começa a formar o universo, ele rasga o universo, a gente vai ver uma figura que denota isso, ele, ao impactar determinadas camadas do universo, ele quebra os vasos, que são as Sefirot. Isso vai ser melhor explicado quando a gente falar sobre a árvore, sobre as Sefirot. Tikkun, retificação. Como eu falei lá atrás, o judeu ele não acredita em pecado. Ele tem uma outra forma. Ele sim acredita que possa haver o erro. Ele acredita que ações erradas são cometidas todo o tempo. Mas existe uma forma de retificá-las, existe uma forma de se consertar. E essa forma chama-se Tikkun. Parzufim, personas divinas. Em cada momento da história judaica, a gente teve uma série de patriarcas. Esses patriarcas, eles representaram alguns elementos da Kabbalah. Isso também vai ser mais explicado à frente. Mas as personas divinas têm a ver com os patriarcas, como, por exemplo, Moisés, Abraão, Yaakov, vários deles. Birur, classificação do homem. O conceito de alma no judaísmo, ele abrange que uma alma clara, uma alma bela, é passível de ser vista à luz do sol. É um conceito, né? Teria, talvez, alguma ligação com a energia da pessoa, alguma coisa assim. E havia um processo chamado Birur, em que você entrava no estado de purificação da alma, através de mikve, ou seja, de banhos rituais, de um certo processo de não alimentação, um jejum bastante contínuo, enfim, existiam técnicas e o Ari as ensinou aos seus discípulos. Gilgul, como eu falei, reencarnação em alma, que foi algo que ele veio a trazer para nós como conhecimento. Aqui à esquerda, a carta cabalística de nomes divinos na sinagoga do Arizal, em Safed. Safed é uma cidade, chamada cidade cabalística, a cidade mais cabalística de Israel, fica nas colinas. É uma região que normalmente é muito fria, uma boa parte do ano é bem fria, e lá, na entrada da sua sinagoga, da sinagoga onde pretensamente não há comprovação, eu pelo menos não conheço nenhuma comprovação, o Arizal estudava, né? Então, é fato sim que ele viveu em Sfat ou Safed, é fato sim, mas que ele se utilizou única e exclusivamente de uma sinagoga para tanto, não há comprovação. Aqui do lado direito, o esquema dos 5 mundos, né? Eu vou causar estranhas em alguns estudiosos que dizem que são apenas 4. Não, meus amigos, são 5 mundos, e eu vou explicar isso mais tarde. E aqui o momento em que a gente tem a visão do Kave, né? Essa linha branca rompendo as diversas camadas do processo de criação, né?
Essa imagem, ela tem uma pegadinha que me foi ensinada lá atrás por um rabino. Tudo depende da perspectiva, entendê-la, tudo depende da perspectiva, né? A gente pode ver como se estivesse vendo de cima ou somente numa visão de dois planos. Aí eu deixo para os irmãos olharem a imagem e tirarem as suas conclusões, né? No caso, as sefirot, aqui a forma mais clássica de se mostrar a árvore, né, a árvore das vidas, que eu também vou abordar daqui a pouco, é dessa forma, na forma de igulim, círculos. Bem, eu já montei um contexto histórico, a gente já passeou pela história, a gente já viu quais foram os três conceitos de mística que deram resultado da Kabbalah como nós a conhecemos, e agora a gente vai falar de alguns elementos da Kabbalah que são muito utilizados em seu estudo, né? A gente tem aí duas formas, dois quadros, em que à esquerda eu falo do Aleph Beit Ashuri, ou chamado Aleph Beit moderno. Aleph Beit são as letras do alfabeto hebraico. Aleph Beit quer dizer alfabeto, né? Alfabeto hebraico, né? E aí a gente tem à esquerda, se não me engano, são 32 letras, né? Ah, mas Fernando, são 22? São, mas a gente tem o acréscimo de 10 letras que em determinadas ocasiões a gente pode chamar que elas são letras duplas, às vezes por conta da escrita, da forma como eu entendimento uma determinada palavra, a repetição de uma letra, ou seja, a letra é escrita de uma forma denotando que ela ali está duas vezes, ou seja, ela foi escrita duas vezes. Para evitar que se escreva duas vezes a mesma letra, se adota a famosa letra dupla, uma espécie de alfabeto à parte. À direita, o Aleph Beit Kosher, ou seja, com o uso de Ketarim e o uso dos Tagim. Ketarim é uma forma de escrita, é uma arte, a gente até brinca que é uma arte, precisa muito tempo de estudo, muito tempo de formação para se escrever dessa forma, né? Essa é uma forma tida como correta. Kasher, o termo kasher, ele é um termo que é utilizado dentro do judaísmo para falar aquilo que é aprovado pela halahá, ou seja, aquilo que é legal, aquilo que está em consonância com a base do judaísmo. E aqui eu não estou falando somente de religião, eu estou falando também daquilo que é o conjunto social do judaísmo, o conjunto étnico do judaísmo. Existe uma forma de expressão desse conjunto étnico. Essa forma de expressão, que em algum momento vai abranger também algumas leis religiosas, se chama kosher. Kosher também é um nome que se dá a uma espécie de dieta. Os judeus têm hábitos alimentares muito específicos. Então, por exemplo, eles não comem porco, não comem frutos do mar, né? Costumam observar que o corte de carne para ser consumido precisa ser muito específico, não pode ter sangue, por exemplo, não se mistura carne com leite. Existem vários itens que compõem a tradição kosher. E existe também uma forma kosher de se escrever, em que se usa o ketarim. O ketarim é a forma que você coloca as letras desse jeitinho aí, com o uso dos taguinhos. Os taguinhos são aquelas coroas que vocês estão vendo em cima das letras. Isso fez muita diferença, por exemplo, na tradição da Kabbalah, pois todo e qualquer texto que fosse escrito dessa forma era tido como um texto sagrado da Kabbalah. O Lashon HaKodesh, o hebraico bíblico, é escrito da direita para a esquerda. Deus criou o Aleph Beit antes da criação do mundo. Sem essas letras, os próprios pronunciamentos com os quais ele formou o universo teriam sido impossíveis. Então, a gente fala do fogo preto sobre o papel branco, ou sobre a realidade branca, na qual Deus escreveu a realidade. As letras hebraicas possuem desenho ou forma, que é a maneira específica pela qual cada letra é formada. Essa forma representa a energia divina de dentro de cada letra. A gemátria, cada uma das letras do Aleph Beit representa um determinado número, denotando uma determinada quantidade. Isso eu vou abordar daqui a pouco. Significado, cada letra possui muitos significados. Por exemplo, a letra Aleph significa chefe, aprender, maravilhoso, também significa boi. A letra Beit significa casa, por exemplo, né? É um fato interessante que a Torá ela começa com a letra B, da palavra Bereshit. Lá em Gênesis, a primeira palavra que consta é Bereshit, e começa com B. Fernando, por que não começou com Aleph? Porque o Criador, Hashem, ele reservou o Aleph para a criação e para si. Ou seja, o Aleph é
exclusivo do homem e é exclusivo de Deus. Nekudot, vogais. A maioria das letras tem uma vogal que nos diz como deve ser pronunciada. Em tese, né, o Aleph Beit são apenas consoantes. Né? Então, para que haja o entendimento de que existe uma vogal ali, é necessário um determinado tipo de pontuação. Essas pontuações que eu lá atrás falei dos sinais maçoréticos têm a ver com as nekudot, as vogais. Coroas, como eu ainda há pouco estava explicando. Algumas letras na Torá têm coroas, pequenas linhas no topo das letras hebraicas, que denotam que o texto é sagrado ou kosher. Teamim, cada palavra na Torá tem uma nota musical. Como eu falei, Baal Shem Tov, uma das práticas dele foi justamente ver que nos textos da Torá, nos textos religiosos, haviam músicas. Então, toda vez que se muda, que se canta, toda vez que se fala de uma determinada entonação, em uma determinada nota musical, se agrada ao Criador e se alcança alguns coros, não só os coros da criação, como também vários coros de Malachim, que seriam os anjos, né? Como a gente viu lá atrás também. Um exemplo, eu peguei aqui o do Aleph Beit, né? Eu peguei a letra Aleph e coloquei aqui alguns conceitos que estão na internet, não é nada muito misterioso e que vocês em alguns livros também de Kabbalah encontram, né? Então a letra Aleph, ela tem um conceito, é um paradoxo ou o selo divino no ser humano, por isso que eu disse ainda há pouco, Deus reservou para o ser humano e para si o Aleph. Significado, ele significa um boi, um milhar, um ensinamento, um campeão, aquele que chegou primeiro, aquele que mais apreendeu um conhecimento. Formato, possui duas tendências polares. São duas letras Yud. A gente vai estudar essas letras Yud numa próxima ocasião. Juntos, unidos, né, por uma força mediadora, o Vav. Ou seja, existem três letras na formação do Aleph. Existem dois Yud e um Vav. Número, o 1. Espaço, a atmosfera entre o céu e a terra. Tempo, a estação intermediária entre inverno e verão, quando a terra está saciada de chuvas, o que seria mais ou menos o outono. Na alma, o dorso superior, especialmente o peito e o sistema respiratório. Quando eu coloco alma aí, assim, eu tenho uma posição geográfica, né, no corpo humano, que é o dorso superior, especialmente o peito e o sistema respiratório. Quando eu falo alma, eu quero dizer que a energia do Aleph está nessa região do corpo, ou nessas regiões do corpo. Qualidade, grande compaixão, como magnânimo, como aquele que viu primeiro, como aquele que está do alto, eu tenho que ter compaixão para os que estão do lado, nunca abaixo, que estão do lado. Arquétipo, manifestação definitiva da alma de Mashiach, ou seja, é uma forma de se ver que o Mashiach vai voltar, que a consciência de Mashiach, ela virá, tá? Canal de Hesed e Gevurah. Aqui à esquerda nós temos a Otzrim, né, a árvore sefirótica, ou a árvore das vidas, e ali bem no meio eu tentei colocar em amarelo, tá ali um amarelo bem clarinho, onde a letra Aleph se posiciona, ou seja, ela faz a ponte entre Hesed e Gevurah. São duas sefirot, uma fala de amor e a outra fala de rigor. A gente vai ter a oportunidade de estudar isso aí especificamente mais à frente. Os Olamot ou os 5 planos. Aqui é uma pincelada, tá, gente? Tem muito mais para se estudar, tem muito conhecimento para passar a respeito, mas aqui é só uma pincelada. Os conceitos de mundos denotam a emanação da força vital criativa de Ein Sof, do infinito divino, através de progressivos e inúmeros Tzin Tzumim, ou seja, aquele conceito que eu falei de contração e de expansão do Criador. O Criador, no seu todo, ele reserva um espaço para a criação. É um conceito muito difícil de se imaginar tanta coisa assim. Mas digamos que, imagine uma casa. Você tem uma casa muito grande, muito, muito, muito grande, com muitos e muitos quartos. Você escolhe um quarto, uma determinada parte dessa habitação para criar uma obra. É isso que o Criador fez. É esse o entendimento que é dado. Como tal, Deus é descrito como o mais oculto de todos os ocultos. Ou seja, o oculto aqui é em relação a entendimento.
não é claro, a gente não tem uma capacidade tão grande assim de entender o quão é poderoso Deus e o quão ele é abrangente. Então, é tratado como oculto. Yolan é etimologicamente relacionado e às vezes escrito como No ou Elen, que significam ocultação, mundos ocultos. Enquanto estes obscurecimentos formam diferenciados e inumeráveis níveis espirituais, cada um dos mundos ou planos em particular, no entanto, através da mediação das Sefirot, dos atributos divinos, emergem em 5 mundos abrangentes. Os reinos mais elevados significam, metaforicamente, uma maior revelação da luz divina, Or, em uma proximidade mais aberta à sua fonte, a proximidade com o Criador. Os reinos inferiores são capazes de receber apenas um fluxo criativo menor. Os mundos são vestimentas do Ein Sof, e o pensamento racídico interpreta a sua realidade como aparente apenas para a criação, enquanto o infinito divino do alto preenche todos os outros. Vamos lá, vamos tentar entender isso um pouquinho. Reinos inferiores, meus amigos, não tem a ver com o lado negro, não tem a ver com espíritos do lado negativo, não tem nada a ver com isso. Existem reinos inferiores em que a luz ficou um pouco mais fraca, mas que cabe a nós levarmos essa luz, tá? O que é isso, né? A gente vai notar que em alguns momentos a gente tem situações em que, através da nossa intervenção, a gente veio clarear uma determinada situação. Então, em alguns momentos não há luz, não há entendimento. Ou seja, não há uma clareza no se pensar, no agir. Então chega você, qualquer pessoa que está ali num papel um pouco melhor, ou talvez de fora, que vê melhor e leva à luz. Então, reinos inferiores se refere também às relações humanas, quando muitas das vezes a gente faz o papel de quê? De mediador, de resolucionador de conflitos. Tá? Então, e os reinos inferiores que eles falam, que é denotado aqui, é que em alguns momentos a luz se tornou pouca e iluminou pouco. E isso significa que nós, como sócios da criação, eu vou sempre lembrar disso, nós somos sócios da criação com Deus, nós somos responsáveis por levar luz, ou seja, levar entendimento, levar paz, levar diálogo, ok? O conceito de luz divina, Or, ele é muito extenso. Aqui eu estou tentando, de alguma maneira, sintetizar para vocês, mas é muito extenso. Ele abrange muita coisa e ele foi visto tanto no Masé Bereshit, ele nasce no Masé Bereshit, quanto também passa pelo Masé Merkabah. Existem práticas para a apreensão dessa luz, da chamada luz divina. Os Olamot, os 5 planos, né? Aí eu coloco 5 planos, por quê? Eu coloco 5 planos porque em torno da árvore sefirótica, a gente tem a figura de Adão Kadmon. Tá? Eu depois, com mais calma, vou explicar isso mais detalhadamente, mas entendam, existe o plano dos arquétipos, que é Atzilut, o plano da criação, chamado de Briá, o plano de Yetzirah, que é o mesmo nome, né, a mesma palavra que fala do Sefer Yetzirah, que é o livro da formação, ou a formação, e Asiá, o plano físico, tá? E atrás dessa figura, imaginem um homem, um grande ser ali atrás, um protótipo humano. Ele representa o 5º plano, chamado Adão Kadmon. Como cada Sefirá em particular domina um reino, o 5º mundo primordial, Adão Kadmon, é então frequentemente excluído por sua transcendência. Apenas os 4 mundos subsequentes são geralmente mencionados. Seus nomes são tirados da passagem da Torá em Isaías 43:7. Todo aquele que é chamado pelo meu nome e pela minha glória, Atzilut, emanação, eu criei, Beriá, criação, eu formei, Yetzirá, formação, eu fiz, Asiá, ação. Abaixo de Asiá, o mundo espiritual mais baixo é Asiá Gashmi, ou Asiá físico, o nosso universo físico, que contém suas últimas 2 emanações, as Sefirot Yesod e Malchut. Coletivamente, os 4 mundos também são chamados de Abia, é um acrônimo, formado de suas letras iniciais, além do papel funcional que cada mundo tem no processo da criação. Eles também incorporam dimensões da consciência dentro da experiência humana. Então, os 4 mundos, eles são originados, como eu falei, debruçaram em cima do texto da Torá, e está lá, né? Quando o profeta Isaia, ele fala sobre Atzilut, sobre Beriá, sobre Yetzirá e sobre Asiá.
Esse estudo, como eu falei ainda há pouco, ele é bem profundo, mas a gente pode entender que o resultado da criação, essa densidade que nós vivemos aqui, não é com isso, não é por tudo isso, tido como a coisa mais sem importância. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É aqui que muita coisa está acontecendo aos olhos do Criador. É aqui que muitas coisas estão sendo experimentadas, pois o processo da criação ele ainda é contínuo. Vamos dizer que o Criador parou em um determinado momento e o restante da ação ele delegou ao homem. Então, aqui, esse plano aqui, é um plano, sim, em que muitas coisas ainda estão acontecendo, e nós hoje, e isso é lembrado sempre dentro do judaísmo e também da Kabbalah, temos o livre-arbítrio para usar. Nós temos como se fosse uma delegação de poderes para complementar, para sermos sócios da obra do Criador. Otzrim, a árvore das vidas, né? A Otzrim, ou árvore das vidas, é um sistema cabalístico hierárquico em forma de árvore, que é dividida em 10 partes ou 10 sefirot. Essas sefirot possuem um sentido ambíguo, podendo ser interpretadas tanto como estados do todo, do universo, como podem ser lidas como estados de consciência. Ou seja, podem ser lidas de uma visão macrocósmica ou microcósmica. Ou seja, do ponto de vista do universo em geral, macrocósmica e microcósmica, do ponto de vista do ser humano. Macrocosmicamente, a árvore deve ser observada de cima para baixo, e microcosmicamente deve ser observada de baixo para cima. É como eu sempre faço a analogia de alguém que está no último andar e de alguém que está no térreo. Quando você olha para cima, você vê o todo do prédio. Quando você olha de cima, você vê não só o prédio, como outras construções gerais. Você tem um plano maior. Nós aqui do lado esquerdo, a gente tem duas árvores que vão ser adotadas depois por todos os tipos de Kabbalah, por todos os conhecimentos da Kabbalah, tanto a Kabbalah judaica, quanto a cristã, quanto também a hermética, sendo que a da esquerda, a árvore de Ramak, de Moshe Cordovero, é a mais utilizada hoje, principalmente no segmento hermético e no segmento cristão. E à direita, o diagrama do Arizal, né? Diferenças. Dois caminhos a partir da Séfira de Malhut. Né? A Séfira de Malhut ela pode alcançar, no diagrama do Arizal, somente a Séfira de Yesod, ou ela pode também alcançar outras duas Sefirot, que a gente vai abordar depois, com mais calma. Vamos lá, Otzrim, pelo desenho do Arizal, chamado desenho mais clássico e mais utilizado na Kabbalah judaica. Nós temos lá a primeira Séfira, que quer dizer coroa, Keter. Depois vamos ter Binah, entendimento. Depois vamos ter Chokhmah. Depois vamos ter Hesed, Gevurah. No meio, Tiferet, no número 6. Hod, na Séfira número 8. Netzah, na Séfira número 7. Yesod na Séfira número 9 e, finalmente, Malhut, o nosso plano, na Séfira número 10. O Arizal acreditava que Yesod estava muito próximo de Malhut. Muito próximo de Malhut. Por isso que ele coloca nos seus textos, lá na sua cosmogênese, que aqui, para nós, Malhut está muito presente. Tá? Depois a gente vai também abordar isso com calma. Bem, chegamos ao final e aqui a gente vai colocar algumas coisas que já comentei, né? Desconstruindo o senso comum sobre a Kabbalah, né? Então, existem muitas apropriações que eu chamo de apropriações indébitas da Kabbalah, né? Se coloca a Kabbalah como tudo, se fala Kabbalah, não é errado falar Kabbalah, mas o verbo é lekabel. Então, certo mesmo, né? Para os judeus falam Kabbalah, tá? Mas quem quiser falar Kabbalah, tanto faz, tudo bem, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, algumas situações que eu chamo de míticas, não místicas, míticas em relação a Kabbalah. Kabbalah não é uma religião. Como deu para notar, a Kabbalah faz parte de uma tradição, a tradição judaica, ela foi abraçada na tradição judaica, foi abraçada dentro de um contexto de tradição familiar judaica e se manteve até hoje. Hoje ela foi sintetizada, foi melhor explicada, ela hoje já possui um corpo de estudo próprio,
que veio, como nós observamos durante a palestra, de 3 segmentos diferentes, né? O Masé Bereshit, Masé Merkabah e o Hassidismo, né? Mas ela não é em si uma religião. Então alguém que diga que a sua religião é a Kabbalah, está enganado ou está enganando. A Kabbalah não é magia. Não é magia. O fim último da Kabbalah não é mágico. É muito pelo contrário, é a formação de um entendimento. Em verdade, eu vou até ousar, vou dizer que é um estado de gnose, um estado de conhecimento profundo, em que você olha para a realidade e vê com o olho do Criador. Esse é o grande objetivo da Kabbalah. A Kabbalah não traz a pessoa amada em 3 dias. A Kabbalah não faz ninguém ficar rico. A Kabbalah não tornou a Madonna ou outro famoso qualquer rico. Muito pelo contrário, talvez tenham até os acalmado. Mas a Kabbalah não tem esse fim. Não é isso o objetivo da Kabbalah. A Kabbalah tem, sim, como o papel principal, a integração do criado, ou seja, da criatura com o Criador. Através de quê? Do entendimento de como foi esse processo, ou da tentativa de. A Kabbalah pode ser estudada por não-judeus. Eu falo isso é complicado. É obviamente que eu encontro resistência dentro das comunidades judaicas, várias sinagogas, eu já levantei esse ponto. Muitos, graças a Deus, concordam comigo, outros discordam profundamente, mas eu digo, a Kabbalah pode ser estudada por não-judeus e ela é estudada hoje, em sua maioria, por não-judeus. Todo judeu sabe de Kabbalah, Fernando? Eu diria que a grande maioria, a esmagadora maioria, nem quer saber. Por quê? Porque o judaísmo sofre hoje de crises, como todas as religiões. Então, isso é um tema muito profundo, não é o caso aqui, mas os judeus em si não se interessam tanto assim pela Kabbalah. E aqueles que se interessam, dão show. Porque, obviamente, por um contexto religioso, por um contexto filosófico, eles têm um alto nível de dedicação aos textos da Kabbalah. Então, como eu falei, ainda existem yeshivot, escolas de formação de cabalistas. Existem. São pouquíssimas, só dá para contar nos dedos. Mas existem. Quantos eles formam? Olha, a cada 10 anos saem uns 2, uns 3. Então, e como é que eles fazem? Como é que eu não vejo? Porque eles se reservam para eles. É uma coisa fechada. Então, hoje, a grande maioria das obras de Kabbalah são de não-judeus. Ou de judeus que não têm esse nível de comprometimento todo. E acabam escrevendo. Como eu falei, Bochidel fala de Kabbalah, cabalistas e cabalismo. O que a gente tem muito em termos de escrita hoje é cabalismo. Como eu falei, são opiniões, são visões. Não necessariamente algo tão perto assim da tradição, mas está valendo. Se às vezes eu já li livros de pessoas que não eram classicamente da Kabbalah e tampouco de judeus que tinham bastante a acrescentar. Não tem certo e errado, tem sempre acréscimos, aumento do conhecimento, aumento da sabedoria. A Kabbalah não possui um aspecto negativo, pode ser vinculada à magia negra, a satanismo. De vez em quando a gente esbarra, inclusive até um quê de estudo, tanto meu quanto do Vitor, do Bruno, também da Juliana, a gente sempre esbarra aqui na academia com essa questão de existe uma Kabbalah negra, existe a tal da Kabbalah clifótica. Não, desculpa aí se alguém tinha esperança, perdão, mas não tem não. Tá? Não tem. A Kabbalah não visa isso, não visa a manipulação de energia negativa, não visa buscar as clifas, ou seja, os extremos. Eu vou explicar detalhadamente o que são as clifas, as clifotes, no caso, né? Eu vou explicar exatamente isso. E a utilização disso. Isso é muito simples, através do próprio diagrama da árvore a gente vai falar disso, e esse conhecimento, inclusive, como eu falei, os judeus eles estiveram em várias partes do mundo e eles travaram contato com várias culturas. E uma das culturas que eles mais tiveram contato foi com a cultura grega. E foi da cultura grega que vem um senso enorme de ética, que foi a palestra do domingo passado. Então, não existe essa coisa de, eu vou usar a Kabbalah porque eu sou bruxão, magão. Não. Kabbalah não foi feita para isso. A Kabbalah, como eu disse, é simples. É um entendimento de como Deus fez a criação, de como as coisas vieram a ser como elas são e tentar ter uma intimidade com Deus. Tentar torná-lo próximo a nós. Só isso, muito simples. Tá? Então, não tem lado negro da Kabbalah e, na minha humilde visão, não existe Kabbalah clifótica. Tá? Kabbalah não é maçonaria. É uma outra questão aqui que eu gosto de abordar e sempre falo em palestra, que Kabbalah não é maçonaria, não é Rosa Cruz, não é Umbanda, não é espiritismo.
Tá? Eu vou aproveitar, vou colocar tudo no mesmo senso de explicação. A maçonaria, ela se utiliza de elementos do judaísmo, e mesmo assim de elementos bíblicos do judaísmo. A Kabbalah não está expressa na maçonaria. Em alguns momentos, a maçonaria se utiliza de recursos, sim, inclusive do Tetragrammaton, para representar momentos históricos bíblicos. E só. Ah, mas eu li um livro que um maçom diz. É a visão dele. Tá certo ou tá errado? É a visão dele. Mas não é Kabbalah. A gente pode enquadrar como cabalismo. Em última análise, essa é um machismo. Mas até mesmo nos rituais da maçonaria, não há o termo Kabbalah. Se há, está errado. Porque a Kabbalah, como eu falei, ela tem uma obra muito específica, os escritos são muito específicos. E existe uma forma de se escrever Kabbalah, ou seja, existe uma forma de se abordar o assunto. Existem referências que têm que estar contidas ali, que basicamente vão bater em algum escrito clássico da Kabbalah. E aí a gente vai comparar aquilo que foi produzido com aquilo que foi escrito. E aí sim a gente vai dizer, aqui tem Kabbalah ou não tem Kabbalah. Então, isso é um entendimento que tanto é para a maçonaria, para a Rosa Cruz, como também para outros segmentos espiritualistas, como a Umbanda e o Espiritismo. Existe, por vezes, eu encontro em comunidades até formadas, né, grupos de WhatsApp que colocam lá Kabbalah para tudo quanto é cado. Não. Não. Aquilo ali são opiniões pessoais, são às vezes até entendimento do grupo, pode ser, enfim. Misturar determinadas matrizes é complicado no conceito da Kabbalah, dentro da estrutura da Kabbalah. Já deu para notar, né? Então não dá para ficar fazendo mistura. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Kabbalah não tem chakra. Kabbalah não tem nada dos Vedas. O Kabbalah, sim, fala de energia, sim, fala de luz, mas tem formas próprias de se abordar esse assunto. Não há essas misturas, entendeu? E eu gosto de deixar isso muito claro, por quê? Porque é para que cada um, ao examinar uma obra, ao travar contato com um determinado entendimento, ele tenha a visão mais pura possível. O nosso grande objetivo aqui na Academia Hermética é o de trazer o quê? Conhecimento mesmo. É fazer com que vocês pensem, com que vocês tenham um nível de crítica muito elevado. É um sonho nosso. Para que cada um, quando bata o olho em um determinado texto, entenda o que aquele texto quer em síntese, né? E quer, em sua maior parte, né, levar, para onde ele quer levar. Então, não existem essas misturas. Existem apropriações. E, mais uma vez, tanto a Rosa Cruz, ela em alguns momentos, ou melhor, as tradições que se denominam Rosa Cruz, elas fazem uso do estudo da Kabbalah, sim. Mas não é a Kabbalah. Estudam a Kabbalah, que muitas das vezes é a Kabbalah cristã. Como exemplo, eu posso citar algumas organizações martinistas, algumas organizações como a própria MORC. Não está errado, gente, não tem errado, é certo. Só não pode dizer que aquilo ali é a Kabbalah. Rosa Cruz é a Kabbalah. Não, eles estudam a maçonaria da mesma forma. Existem em lojas, muitas vezes, a oportunidade de se estudar um texto da Kabbalah. Eu já fiz isso, não tem problema nenhum. Porém, a maçonaria não se utiliza da Kabbalah, nem em sua formação foi utilizado. O que foi utilizado, o que é utilizado até hoje, são elementos do judaísmo, dos símbolos judaicos, em passagens específicas da Bíblia, em momentos específicos da Bíblia. E só. Mais nada. Ok? Kabbalah não é a árvore sefirótica. Tem gente que olha uma árvore sefirótica, o desenho da árvore sefirótica, e já coloca logo, isso é Kabbalah. Não, não é. Kabbalah é um pouco mais do que isso, já deu para notar também. Estou aqui há quase 2 horas falando, vocês estão vendo. A árvore sefirótica é apenas um diagrama, é apenas uma pictografia, ou seja, é apenas um esquema para que haja um entendimento, uma forma didática de se passar vários conceitos. Conceitos às vezes muito complexos, mas aquilo ali não se resume a Kabbalah. Kabbalah é muito mais do que aquilo ali. É óbvio que, com o passar do tempo, quase que virou um selo, né? Quase que virou a grife da Kabbalah, a árvore sefirótica. Mas a árvore sefirótica, é preciso entender que existem várias árvores sefiróticas. Eu resumi, e é uma questão de consenso dentro da Kabbalah judaica, que existem apenas 2 diagramas que foram aqueles que eu coloquei na palestra. Os outros diagramas que surgiram a partir desses 2 diagramas, eles são entendimentos diversos, que vão passar pela Kabbalah,
tanto hermética quanto cristã, quanto vários outros tipos de Kabbalah que alguns dizem existir. Mas a árvore sefirótica não é a Kabbalah, é apenas um instrumento ou um elemento da Kabbalah. A Kabbalah não possui ligações com a sociedade teosófica, não possui ligações com a eubiose. Ainda que eles estudem, ainda que seja fenômeno de estudos, ele é um estudo apenas, e que normalmente tende a ser da Kabbalah hermética. Mas eu tenho alguns contatos dentro da sociedade teosófica e também da eubiose. E toda vez que me mostravam o que eles estudavam, tem muito a ver com a Kabbalah hermética e com a Kabbalah cristã, mas não com a Kabbalah judaica. Aqui a ideia é formar para vocês, é mostrar para vocês de onde veio e como houve as derivações, quais as derivações que ocorreram, que a gente vai abordar também no segmento do nosso estudo. Não existe numerologia cabalística fora do contexto da Torá. Já bati esse assunto, então aprendam, né, entendam. Numerologia cabalística tem a ver somente com a Torá. A astrologia cabalística é uma análise própria de contexto judaico, não guardando semelhança com a astrologia clássica ou convencional. O que se chama de astrologia cabalística tem a ver com as Mazal, as Mazalim, ou seja, as constelações que influenciaram de alguma maneira no nascimento das 12 tribos de Israel. Tá? Então é muito próprio, é muito específico, tem a ver com aquele momento, não tem a ver com, eu sou do signo tal, então a influência tal. Não, o judeu quando nasce, a primeira coisa que ele faz, né, o primeiro entendimento que ele tem que ele superar todo e qualquer dificuldade. Uma das dificuldades é a Mazal. Então, os judeus não consultam o horóscopo normalmente, né? Claro, os judeus que eu digo observante, aqueles que ainda têm algum contato com a prática da tradição familiar. Não costumam ver horóscopo, não têm crença em cartas astrológicas convencionais, os cabalistas também não. O que acontece é, em alguns momentos, alguns eventos históricos da tradição judaica aconteceram sobre determinados astros. E isso teve uma significância naquele momento. Por isso que eu sempre bato, uma coisa que eu e Vitor sempre vamos bater aqui nos nossos estudos, o tempo, o lugar, as pessoas. Então a astrologia cabalística é muito própria, é um conceito muito próprio, que tem a ver com o texto da Torá. E não guarda reminiscências ou qualquer tipo de ligação lá com a astrologia clássica ou convencional. A Kabbalah hermética e a Kabbalah cristã são derivações que possuem corpo de estudo e crenças próprios. Né? Então são derivações. A partir do momento que os judeus tiveram contato com os europeus, né, com os povos europeus, e obviamente também houveram trocas, assimilações, alguns autores, né, resolveram, como Piccolo della Mirandola, resolveram escrever obras a respeito da Kabbalah. Né? E aí foi se formando um conceito. Né? Esses conceitos eles são próprios. Eles guardam, sim, reminiscência, claro, da Cabala judaica, mas em algum momento eles vão ter o seu momento de liberdade, vão pensar por si. E quem escreve a respeito da Cabala hermética ou da Cabala cristã vai pensar por si. E em nenhum momento vai ter que guardar algum tipo de reserva ou algum tipo de cuidado para com a Cabala judaica, que é muito específica, muito própria. Então, existem sim essas duas derivações, que são muito próximas da Cabala judaica, porém, elas têm corpo de estudo e crenças próprios. Bem, meus irmãos, eu aqui encerro essa palestra. Eu agradeço imensamente, foram 1h50 aproximadamente de fala. Perdoem-me se o assunto foi tão extenso, é muito conhecimento. Eu tentei escrever o máximo possível para que, ao lerem de novo, né, ao verem de novo a palestra, vocês tenham referências, né, referências que ajudem no processo pedagógico de vocês, ou seja, no processo de estudo de vocês, de conhecimento, entendeu? Coloco-me aqui à disposição para perguntas, para esclarecer dúvidas, né, e agradeço, né, terem dedicado 1h, 1h50, quase 2 horas, a nos ouvir aqui dentro da Academia Hermética.